Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje vamos falar sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiorrespiratória. Só que hoje a nossa abordagem vai ser no ambiente hospitalar, porque já temos uma aula sobre PCR e RCP, mas essa abordagem ela é mais para o ambiente extra-hospitalar. Mas hoje nós vamos para dentro do hospital, um ambiente onde nós temos bem mais recursos para poder reverter essa condição de parada que o nosso paciente pode vir a se encontrar. Beleza, pessoal? Vamos para a telinha? Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre PCR e RCP no hospital. Porque na nossa primeira aula a gente faz a abordagem desse assunto mais no ambiente extra-hospitalar. Mas quando estamos no hospital, a situação muda um pouco, porque no hospital nós temos mais recursos e drogas que podem ser utilizadas na tentativa da gente reverter a parada cardiorrespiratória. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Bom, pessoal, então, como identificar a parada? Esse é o primeiro passo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns sinais e sintomas que nós podemos identificar no paciente que são sugestivos de parada cardiorrespiratória, como imobilidade, palidez, cianose de extremidades, falta de resposta aos estímulos. Quando chegamos na beira do leito, chamamos pelo nome do paciente, né? Podemos fazer algum estímulo doloroso e o paciente ele se encontra irresponsivo, certo? Mas o que de fato vai confirmar uma parada é a ausência de pulso. Então, se identificarmos que o paciente não tem pulso, então aí sim nós já podemos dizer com certeza e segurança que o paciente está em parada cardiorrespiratória. Lembrando que a avaliação do pulso ela não deve ultrapassar 10 segundos e que os pulsos a serem verificados são pulsos centrais, como o pulso carotídeo e o femoral, sendo o melhor deles o pulso carotídeo. Então, parou, identificamos que parou, o que nós devemos fazer? Iniciar imediatamente as compressões torácicas e chamar a equipe. Chamar a equipe por quê? Porque esse é um tipo de situação que quanto mais gente tiver para ajudar, melhor é. No mínimo, na nossa sala, quando identificamos uma parada, nós devemos ter no mínimo aí 4 pessoas, porque são necessárias 2 pessoas para comprimir, fazer as compressões e ventilar o paciente, outra para ficar nas medicações e um médico coordenando as demais pessoas e também realizando algum procedimento que a ele for conveniente. Beleza, pessoal? Então, assim, iniciar compressões e chamar a equipe imediatamente. E se for o caso, levar o paciente, né, para a sala de emergência, onde tem um carrinho de parada, se no posto não tiver, né, esse suporte. Beleza? Bom, e por que nós devemos iniciar imediatamente as compressões torácicas? Porque são as compressões que irão aumentar as chances de sobrevida do paciente. Por conta disso aqui, ó. Para cada minuto que o paciente ele se encontra em PCR, sem a realização da reanimação cardiopulmonar, o paciente ele vai perder 10% de chance de sobrevida. Um exemplo, o paciente parou, passou 1 minuto, ele perdeu 10% da vida dele, um exemplo. Passou 2 minutos, perdeu 20%. Passou 3 minutos, perdeu 30%. Imagina aí, se ele passar 10 minutos sem a ajuda de compressões torácicas, já se passaram aí 100% e praticamente as chances de sobrevida do paciente pode ser zero, né? Porque foram 10 minutos que o corpo como um todo deixou de receber nutrientes e principalmente oxigênio. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, sendo que se for realizado a RCP, a cada 1 minuto perde-se apenas 3 a 4% de chances de sobrevida do paciente. Então, quando realizamos as compressões, os danos sofridos pelo organismo pela falta de oxigênio que não chega até os tecidos, né, pela falta da circulação, ela é amenizada. Beleza, pessoal? Então, assim, as compressões torácicas são muito importantes. E eu trouxe aqui para vocês, né, como devem ser feitas
essas compressões torácicas, né? Então, comprimir o tórax numa frequência de 10 a 120 compressões por minuto. Nem menos, ou 10 não, de 100 a 120, né? Nem menos que 100 e nem mais do que 120. E aqui, assim, a gente deve se ater a isso aqui, quanto à questão da rapidez, para que realmente a gente não passe de 120 compressões por minuto. Porque quando nós fazemos compressões muito rápidas, nós não conseguimos realizar uma compressão de forma adequada. Então, a profundidade a ser instituída é de 5 a 6 centímetros. Eu sei que na prática, assim, é difícil, praticamente impossível mensurar essa questão da profundidade, mas a literatura fala que a compressão deve ser de 5 a 6 centímetros. Isso é importante também para questões de concurso, porque concurso às vezes pode cair aqui esses valores. Né? Permitir o retorno do tórax também é muito importante, porque no momento em que nós permitimos o retorno do tórax, esse é o momento em que o coração ele vai se encher de sangue para que a gente possa expulsar novamente esse conteúdo de sangue que acaba de chegar no coração para o corpo. Então, aqui falando mais uma vez aqui das 120 compressões por minuto. Quando elas ultrapassam 120, nós não estamos permitindo um retorno complexo do tórax. Consequentemente, o coração ele não vai estar se enchendo de sangue de forma adequada. Minimizar interrupções. O que é isso aqui? É realmente realizar compressões constantes sem interrupção de tipo nenhum. Se o médico decidir que vai entubar, ele deve escolher um momento adequado, né, para realizar essa intubação. Né? Realizando a intubação, as compressões devem voltar imediatamente, ou seja, por quê? Façam referência aqui novamente a esse parágrafo aqui. Quando paramos de realizar as compressões, as chances de sobrevida do paciente elas vão diminuindo. Então tá aqui, ó. Como deve ser feita as compressões com a região hipotenar da mão entrelaçada. Acho que tem uma figura aí no próximo slide aí, a região hipotenar é o peitinho da mão. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. Pronto, aqui a região hipotenar é essa daqui, ó. Fica aqui na região proximal aqui da mão. Mãos entrelaçadas e a posição do paciente. As mãos elas devem fazer um ângulo de 90 graus com o tórax do paciente. Os braços devem estar esticados e é o peso do ombro, do tórax, que deve ser inferido sobre o tórax do paciente, não devendo ser flexionado as mãos. Então, o paciente ele deve estar em cima de uma superfície rígida, né? Geralmente, aquelas macas de emergência, o colchão é bem fininho, não dá para amortecer tanto as compressões realizadas pelo profissional de saúde. Né? Se for se o procedimento estiver sendo realizado na enfermaria, o ideal é que se coloque uma tábua, né, abaixo do tronco do paciente para que as compressões não sejam amortecidas, né, pelo colchão. Às vezes também, se precisar, pode colocar até o paciente no chão também. Mas o ideal é que o paciente seja levado lá para a sala de emergência. Né? Se a maca ou a cama do leito for alta, né? Nós devemos ter uma escada para subir e a gente adquira a posição mais adequada para a realização do procedimento. Como está aqui, ó, usar um banco, né? E o peso do corpo sobre o paciente, sem flexionar os braços. Bom, via aérea, questão das ventilações. Nós podemos utilizar o ambu, nós podemos utilizar o tubo orotraqueal e a máscara laríngea. Aí você pergunta, qual o melhor? O melhor é aquele que tiver disponível na hora, no momento. Sendo que quando o paciente ele é entubado, com certeza, né, a introdução do tubo orotraqueal vai possibilitar um melhor conforto e segurança durante as ventilações. Mas qualquer um, desde que estejam bem posicionados e sendo realizadas as ventilações de forma adequada, devem ser utilizados. O problema do ambu é que às vezes a sua utilização requer, né, duas pessoas só para realizar a ventilação, onde uma pessoa deve segurar a máscara, né, que é acoplada à face do paciente, para evitar escape de ar pelas laterais, e outra pessoa só realizando a insuflação aqui
do ambu. E o ambu também, parte do ar pode ir para o estômago, né? Se o paciente, às vezes, ele corre o risco de broncoaspirar porque a via aérea não está protegida. A intubação, ela é muito boa, porque uma vez o paciente intubado, nós só precisamos de uma pessoa para realizar as ventilações e o ar realmente, de fato, vai para a via aérea e ela fica protegida, né, de broncoaspiração. O problema da intubação é porque às vezes nem todo profissional de saúde tem a segurança e o conhecimento necessário para realizar o procedimento. Então, diante, né, dessa situação, o ideal é que se utilize um ambu ou a máscara laríngea. Então, como eu falei aqui, né, usar o mais acessível, né, aquele que permite uma maior segurança para o profissional de saúde que vai utilizar. Não parar as compressões, como eu falei, né, se o médico decidir intubar, né, então, no momento em que você realiza um ciclo ali de compressões, que você fez 30/2, no momento de realizar a ventilação, o médico ele pode utilizar esse momento para tentar intubar. Se não conseguiu, voltar as compressões o mais rápido possível e se conseguiu, também. Então, nós devemos realizar uma ventilação a cada 6 minutos, né? Agora, essa questão de uma ventilação a cada 6 minutos, um professor meu falou que o ideal dessa frequência de ventilação deve ser feita quando o paciente está intubado. No caso de utilização do ambu, que seja 2 ventilações a cada 30 compressões. E nesse outro tópico aqui, pessoal, no BLS, no suporte básico de vida, é o BLS quem faz as recomendações do atendimento de parada para pacientes que estejam em ambiente extra-hospitalar. E para questões de tempo, como é que nós nos baseamos? 30 compressões e 2 ventilações, nós temos um ciclo. Então, quando realizamos 30 compressões e 2 ventilações, isso é um ciclo. E a cada 5 ciclos é o momento em que nós paramos para checar o pulso, para verificar se o paciente já retornou e realização do choque, caso o pulso não tenha voltado. Então, 5 ciclos são o quê? São 5 repetições de 30 compressões para 2 ventilações. Já no ACLS, que é o suporte avançado de vida na cardiologia, para o ambiente intra-hospitalar, como é um ambiente mais controlado, nós utilizamos como tempo, né, a referência de 2 minutos. Vai ser o momento em que nós vamos parar para checar o pulso, para verificar se o paciente já voltou, realização de um novo choque, caso ele não tenha voltado, e realização das medicações, se o momento assim permitir. Pronto, agora vamos falar sobre o tratamento. Então, parou, identificamos que parou, iniciamos as compressões. Após iniciarmos as compressões, nós devemos saber qual o ritmo em que o coração do paciente se encontra. E para a gente saber disso aí, nós devemos utilizar o monitor cardíaco, porque existem 2 tipos de ritmo cardíaco que o tratamento só é realizado através do choque, da desfibrilação. Então, a monitorização ela é muito importante, porque se o paciente se encontrar em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, as únicas formas de tratamento é através do choque. Beleza, pessoal? E a gente vai ver agora. Bom, então aqui, ó, qual o próximo passo depois das compressões? É avaliar o ritmo. Existem 2 tipos de ritmo que são chocáveis e 2 não chocáveis. Os ritmos chocáveis são a fibrilação ventricular e essa daqui representa mais ou menos, né, o traçado que nós podemos ver no monitor cardíaco, e a taquicardia ventricular. Aqui também está a representação da imagem que nós vamos ver no monitor cardíaco. Então, esses 2 ritmos cardíacos aqui, eles são tratados através do choque, da desfibrilação. O paciente também ele pode apresentar a atividade elétrica sem pulso, que nós chamamos de AESP. No caso, nós podemos ver algum tipo de ritmo cardíaco, mas o paciente ele não apresenta pulso. E também tem a sistolia, que é a linha
reta, aquela famosa linha reta que nós vemos nos filmes. E pessoal, atentem aqui, esses dois ritmos eles não são chocáveis, eles são tratados apenas com drogas vasoativas, como iremos ver mais adiante, certo? Então assim, cuidado para não confundir, apesar de nos filmes nós vermos às vezes, né, paciente no leito com linha reta e o pessoal vindo com desfibrilador para chocar o paciente, está errado. Linha reta não choca paciente. Bom, aqui está para vocês um exemplo, né, daqui da taquicardia ventricular sem pulso e aqui está a fibrilação ventricular. Beleza? Só para ilustrar aí para vocês verem como é que a gente pode ver na vida real no monitor. Pronto. Olha aí. Passar. Desfibrilador. Alguns cuidados, né? O desfibrilador, nós podemos ter aqui, essa primeira imagem aqui é o que nós chamamos de DEA, que é um desfibrilador externo automático. Ele é portátil e muito fácil de ser utilizado. Ele tem as pás flexíveis, né, em forma de adesivo, que na própria pá vem ensinando, né, a posição que deve ser colocada, e quando nós ligamos o aparelho, após as pás estarem colocadas no tórax do paciente, ele mesmo avalia o ritmo e diz se o ritmo é chocável ou não, né? Ele diz se o paciente está numa fibrilação ventricular ou numa taquicardia ventricular, e vai lhe recomendar o choque caso ele encontre os ritmos chocáveis. E no ambiente hospitalar nós temos aqui o desfibrilador, né, que já vem nos carrinhos de parada do hospital. Então, no momento de realizar a desfibrilação, nós devemos colocar o gel condutor nas pás. Não precisa esfregar as pás uma na outra, só precisa encostar o gel para o gel se espalhar pelas pás. O gel condutor, ele tanto facilita a condução da corrente elétrica, quanto ele também evita que a pele do paciente seja queimada no momento do choque. É importante, se estiver sendo utilizado, né, oxigênio durante as ventilações do paciente, desligar o oxigênio, senão vai pegar fogo em tudo. E nós temos dois tipos de desfibrilador. Nós temos um monofásico, que apresenta com uma voltagem máxima de 360 Joule, e o bifásico, que a voltagem máxima é 200 Joule. E aí, independente do aparelho que nós encontrarmos lá, se for monofásico ou bifásico, colocar no máximo. Então, aparelhos bifásicos máximo vai estar lá 200 Joule e no monofásico 360 Joule. Coloca no máximo e choca o paciente. No momento que o médico ele vai deflagrar o choque no paciente, ele deve adotar como medida de segurança, ele deve verbalizar, né, contar até 3, né, 1, 2, 3, solicitando e confirmando de que todos estejam afastados, ninguém da equipe esteja tocando no paciente, né, tocando na maca, etc., para que a gente não venha a ter um acidente com ninguém da equipe, que ninguém venha levar um choque desnecessário. Verbaliza, né, todos afastados e deflagra o choque. Ele deve apertar e segurar o botão, e as pás elas devem estar comprimindo o tórax. As pás não devem estar só encostadas de forma superficial, não. Tem que estar firme ali, posicionada sobre o tórax do paciente. Então, após o choque, nós devemos voltar às compressões e avaliar o pulso depois de 2 minutos. Depois do choque, pessoal, nós não avaliamos o pulso. Nós só avaliamos o pulso depois de 2 minutos de compressões. Porque no momento do choque, o coração ele está começando a voltar a bater novamente, né? E se o paciente voltar? Então, assim, é como se a gente tivesse resetado o coração e ele vai começar a trabalhar novamente. E esse retorno do coração, ele é lento. E às vezes nós podemos não identificar o pulso ainda do paciente, porque o coração está acabando de acordar. Entenderam, pessoal? Só depois de 2 minutos de compressões ou 5 ciclos de 30/2 é que nós podemos verificar a pulsação do paciente.
Pronto, nesse slide aqui eu já trago para vocês a sequência e a dosagem das medicações que podem ser utilizadas durante uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, TV e FV. Então, a primeira medicação a ser utilizada é a adrenalina na dosagem de 1 miligrama, sendo que ela só vai entrar no tratamento do paciente após o segundo choque. Então, quando realizarmos o segundo choque, é que nós podemos já utilizar a primeira dose de adrenalina. Então, se nós chocarmos o paciente no segundo choque, nós já podemos utilizar a adrenalina. Realizamos mais 2 minutos de compressões, vamos ver o pulso do paciente. Se não voltou, nós podemos chocar o paciente novamente e a segunda droga de escolha a ser utilizada é a amiodarona, na dosagem de 30 miligramas. Então, utilizamos a amiodarona, mais 2 minutos de RCP, verificamos o pulso. Não voltou, podemos fazer uma administração agora novamente de 1 miligrama de adrenalina, mais 2 minutos de RCP, verificamos o pulso. Não voltou, nós podemos administrar agora uma segunda dosagem de amiodarona, só que dessa vez é metade do que nós utilizamos na primeira dose, que foi 300 miligramas. Então, nesse momento, nós vamos utilizar só o quê? 150 miligramas de amiodarona. Realizamos a medicação, continuamos com mais 2 minutos de compressão, verificamos o pulso. Não voltou, administra mais uma dose de adrenalina. Lembrando que a amiodarona só pode ser utilizada 2 vezes, Na primeira vez utilizamos 300 miligramas e na segunda vez 150 miligramas. Depois nós vamos utilizar só adrenalina, e eu quero chamar a atenção de vocês, para os momentos seguintes em que nós vamos utilizar somente a adrenalina. Nós vamos fazer uma sequência de 2 minutos de compressões, utilizamos uma adrenalina. A próxima sequência de compressões de mais 2 minutos, nós não utilizamos nada, certo, pessoal? Então, nesses 2 minutos, realizamos os 2 minutos de compressões, verificamos o pulso. Não voltou? Volta novamente para as compressões, mais 2 minutos de compressões, analisamos o pulso. Não voltou? Utilizamos 1 miligrama de adrenalina. E assim sucessivamente até a equipe achar conveniente que deve-se parar todos os procedimentos. Por que isso? Porque a adrenalina nós devemos fazer um ciclo de 2 minutos com e outro ciclo de 2 minutos sem. Porque os intervalos entre as adrenalinas, de administração entre as adrenalinas, deve ser de 3 a 5 minutos. Se a cada 2 minutos nós utilizássemos uma dosagem de adrenalina, nós não iríamos estar respeitando esse intervalo entre as doses de adrenalina. Então, se a gente faz 2 minutos com e 2 minutos sem, dá o que aqui já? 4 minutos. Então, a administração das adrenalinas vai estar respeitando aqui esse espaço. Beleza, pessoal? Bom, e aqui está uma sequenciazinha, Choquei, faço 2 minutos de RCP. Verifico o pulso. Não voltou, choco de novo e já realiza a primeira dosagem de adrenalina com mais 2 minutos de RCP. Paro para verificar a pulsação após 2 minutos. Não voltou, choque. E aí eu já utilizo o quê? A amiodarona e realizo mais 2 minutos de RCP. Paro, verifico o pulso. Não voltou, choque e adrenalina. Faço mais 2 minutos de RCP. Após os 2 minutos, verifico o pulso. Não voltou, choque novamente. E aqui, segunda dose de amiodarona. Aqui, na primeira dosagem, 300 mg e na segunda, 150 mg. Eu coloquei aqui destacado de verde para lembrar que as administrações das medicações devem ser acompanhadas de 20 ml de água destilada ou soro fisiológico. Porque, pessoal, o paciente ele não está com a circulação adequada. Quando nós realizamos as compressões, a literatura diz que nós conseguimos restabelecer apenas 30% daquele fluxo sanguíneo normal que o paciente tem, em condições normais quando está acordado.
E no momento das compressões, assim, sua circulação ela está muito lenta. Então, nós devemos fazer com que essa medicação que é utilizada, a adrenalina e a amiodarona, chegue até o coração. Então, nós fazemos a medicação no braço, né, no acesso venoso, e levantamos o braço, tem esse detalhe também, nós levantamos o braço e injetamos 20 ml de água destilada ou soro fisiológico para empurrar a medicação, para ajudar que a medicação chegue até o coração. Pronto, agora nós temos aqui os ritmos não chocáveis, que é a sistolia e a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Nesse momento aqui, quando identificamos um dos dois ritmos, nós não utilizamos a desfibrilação como forma de tratamento. É só medicação. Então, aqui também está a sequenciazinha. Compressões, identificamos que o paciente está parado, iniciamos as compressões, colocamos o paciente no monitor, foi identificada a sistolia ou a ESP, nós já utilizamos o quê? A adrenalina de imediato e realizamos RCP de 2 minutos. Paramos, verificamos o pulso, não voltou, RCP de 2 minutos, sem adrenalina aqui, pessoal, para poder a gente respeitar aquele intervalo de 3 a 5 minutos que são necessários. Passou os 2 minutos, verifica pulso. Não voltou, adrenalina e RCP de 2 minutos. E assim sucessivamente, até o paciente voltar ou a equipe achar que o paciente não vai mais voltar e que realmente ele foi a óbito. Só para lembrar, alternando uma RCP com adrenalina e outra sem adrenalina. E eu coloquei aqui também para lembrar que o paciente ele pode estar em assistolia ou AESP e que durante a utilização aqui dessas adrenalinas e das compressões, o ritmo ele pode ser convertido para fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Se o ritmo for convertido para um desses dois, né, se a sistolia ou a AESP for convertido para um desses dois, aqui nós já podemos utilizar, né, o choque e também a amiodarona como forma de tratamento para o paciente. Bom, pessoal, no momento em que nós olhamos para o monitor e está lá uma sistolia, uma linha reta, existe um protocolozinho de segurança para que a gente, antes de confirmar que realmente aquilo ali é uma sistolia, nós devemos avaliar, verificar 3 coisinhas, que existe uma mnemotécnica que nós chamamos de cagada. E o que significa? O CA vem de cabo, nós devemos ver se os cabos realmente estão ligados na tomada, se estão bem colocados, se o aparelho ele está ligado diretamente na tomada, porque às vezes tem uns aparelhos que tem bateria, o pessoal tira da tomada e a bateria ali já é um aparelho um pouco velho e a bateria não dá de conta de manter o aparelho ligado sozinho sem estar com a fonte central de energia. Então é importante, né, observar o cabo, o ganho do monitor. Essa questão do ganho é o zoom da tela, às vezes pode estar mexido, modificado e tem um ritmo sinusal e nós não conseguimos identificar por conta do ganho, então devemos mexer no equipamento, no ganho do equipamento e as derivações. Observar também se os cabos se estão bem posicionados no tórax do paciente e na ordem correta, beleza, pessoal? Então nós devemos verificar aqui esses 3 elementos aqui, né? Após confirmarmos que tudo está ok na questão do cabo, do ganho e das derivações, é que nós podemos dizer realmente que o paciente ele se encontra em assistolia e o tratamento para assistolia é só o que? Adrenalina e compressões, adrenalina e compressões. Bom, para finalizar nós temos aqui, né, o retorno da circulação espontânea. Vamos supor que o paciente voltou e no momento em que nós temos aí o retorno da circulação espontânea, né, que o coração voltou a bater, nós devemos investigar as prováveis causas que levaram o paciente à parada. E aí tem essa tabelinha aqui que fala dos 5Hs e dos 5Ts, que são prováveis causas que levaram ao paciente a parar e que devem ser tratadas para que o paciente não volte a parar novamente. Já no momento da RCP, né, o médico ele já pode também ir investigando o que pode ter levado o paciente à parada, para que no momento do retorno se inicie o tratamento dessas causas. Então aqui nos 5Hs nós temos o que? Hipóxia
né? Se o motivo tivesse de hipóxia, um dos tratamentos é o fornecimento de oxigênio a 100%, né? A presença de acidose, de muitos íons H+ na circulação, então nós utilizamos como tratamento bicarbonato. Ou hipocalemia, que refere-se às concentrações de potássio na circulação. Hipovolemia, que pode ter sido provocado por uma hemorragia, então nós devemos aqui realizar a reposição volêmica. Hipotermia, aqui nós fornecemos como tratamento calor ao paciente. Já nos 5Ts, nós temos o que aqui, ó, tamponamento cardíaco. Toxinas, então aqui nós já devemos procurar os antídotos para neutralização dessas toxinas, né? Trombose pulmonar ou trombose coronariana, aí nós, como tratamento nós podemos utilizar aqui, né, trombolitos, né, angioplastia para trombose coronariana, aí vai depender, né, da avaliação do médico. E por último, uma tensão no tórax, como provocada por um pneumotórax hipertensivo. Então, todas essas condições podem ter levado o paciente a ter parado e que devem ser tratadas. Beleza, pessoal? Para finalizar a nossa apresentação, eu trouxe essa mensagem aqui, bacana, porque nas paradas extras hospitalares é de joelho que o socorrista se encontra. Então, a gente luta de pé, mas é de joelhos que temos a certeza da vitória. Beleza, pessoal? Estou indo aí falar com vocês. De volta, pessoal. E aí, gente? Gostaram da aula? Muito importante, gente, esse tópico sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiorrespiratória, porque são momentos decisivos na vida dos nossos pacientes. Ter o mínimo de conhecimento possível sobre esse tema pode salvar vidas. E se você gostou, se inscreve, deixa um like, deixa algum comentário. Você pode estar conversando comigo também pelo nosso Instagram. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.